professor de arte, olá, professora de arte, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde, cuidados, né, resguardados, isso é muito importante. Espero vê-los em breve, né? Então vamos lá para mais um ATPC, agora já do terceiro bimestre, ainda na linguagem de dança, mas claro, existem outras linguagens no terceiro bimestre das séries de anos correspondentes, tá? Mas hoje a gente vai dar continuidade à linguagem de teatro. Então vamos lá. Muito bem, né? Então eu sou Luciana, né? Professora de arte da oficina pedagógica, né? Então estou com vocês aí para mais esse encontro. E aí, para a gente começar, né, o nosso aquecimento, queria falar um pouquinho da Cora Coralina, né? Um poema dela, uma poesia, um Não Sei, né? Para a gente pensar um pouquinho. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura, enquanto durar. Cora Coralina. Então é para a gente refletir um pouquinho esse momento que a gente está vivendo, né? E é um momento que a gente para e pensa mais na vida, reflete nossas ações. Então é um convite hoje para a gente refletir junto. Vamos lá. Esse material, né, ao fazer, falar um pouquinho do teatro, mas está dentro do material que eu vou mostrar agora para vocês. Esse aqui, ó, pessoal. Esse material tem nas escolas, tá? Eu ia tirar uma foto, eu acabei esquecendo, mas se vocês olharem, tem lá. É de 2010, tá? Então dá uma olhada, com ele que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? Esse aqui. Mas aí eu passo, aí no PowerPoint tem que estar a descrição dele, tá? E esse aqui também, o por detrás da cena, né? A gente vai trabalhar com esse processo colaborativo, tá? Só para vocês saberem, ok? Então, voltando aqui no PowerPoint. Fazer teatro, vamos pensar. Fazer teatro ou formar grupos de teatro na escola é um desafio que envolve várias ações, não é mesmo, gente? E essas ações vão dando desde a constituição do grupo de trabalho até a organização dos espaços para que a aula de atividade, para que essa aula de teatro aconteça efetivamente. E a gente sabe de tão fundamental que é o teatro, porque ele tem o nosso desenvolvimento muito grande nas atividades que a gente vai realizar. Então é uma linguagem, além de todas as outras da arte, fundamental para ser trabalhado na escola, né? Se o desejo é a mola propulsora para fazer o teatral, ele sozinho não será capaz de manter a atividade na escola, né? Então o que fala aí? Né? Que precisa do desejo, né? Casado com empenho, né? Que façam parcerias com a leitura, com a pesquisa e com o estudo. Então fazer teatro não é só simplesmente trabalhar uma peça, falar um texto, mas tem que ter todo o empenho, todo um pensar e agir para que seja efetivamente trabalhado e conceituado, né, a linguagem de teatro na escola. Então é preciso ler escritos sobre teatro, observar os trabalhos realizados por outros artistas e desenvolver esse olhar atento à realidade com nossos alunos, tá? O teatro, ele exige que a gente goste de pensar, de se aventurar pelos caminhos do conhecimento. É preciso, a cada proposta teatral, avançar rumo ao desconhecido, ao imprevisível, para realizar algo capaz de mobilizar todas as nossas capacidades de invenção e organização artística, né? Então, quando a gente pensa nessa proposta, a gente vê o quanto o teatro ele abrange, né? Esse rumo ao desconhecido, a esse imprevisível, né? Ele faz mobilizar várias capacidades humanas, criativas, que
que tem que estar presentes quando a gente elabora um guia de aprendizagem, né? Um roteiro para nossos alunos. Sei que agora o distanciamento, a gente tá mais difícil, mas vamos pensar juntos, talvez nessa volta, ou mesmo remotamente, como a gente pode elaborar essas questões, tá? E aí, definindo o teatro, né? Então, alguns dirão que é um lugar constituído de palco e plateia, outros é um espaço de faz de conta, da imaginação, onde, por exemplo, os atores vão dar vida aos personagens e os cenógrafos criam essa realidade teatral, né? Outros dirão, o teatro é vida, outras dirão que é um ritual, que envolve e articula esse encontro entre artistas e espectadores, né, sob o consigna do grego Dionísio, né? Então tem vários aí conceitualizações sobre o teatro. Não que todas essas não sejam válidas. Teatro é tudo isso e é muito mais, né, gente? E aí trago dois autores, né? Então Fernando Peixoto, que está nesse material, né? Que escreveu que o teatro é um espaço onde o homem ocupa um espaço e o outro observa. Não sei se eu vou falar certinho. Grotowski, né, fundador do Teatro Laboratório, na década de 50 na Polônia, diz que o teatro é provocação e nessa direção ele deve ser capaz de desafiar a si próprio e o próprio público. Olha que interessante. E aí aqui, gente, eu trago para saber mais, para vocês lerem o texto que fala de cada um deles, tá? Para repertoriar ainda mais o próprio repertório de vocês e o repertório dos alunos, tá? A nossa Viola Spolin, gente, até poderia ter trazido aqui o material. Jogos teatrais, né? E ela trabalha muito bem e tem esse material na escola, tá, gente? É bem grande, né? Um encarte bem grande, cheio de catálogos, né? Vamos dizer assim, com jogos teatrais. Então dá uma procuradinha lá na escola. Hoje eu não vou aprofundar na Viola Spolin, mas ela é uma artista americana e ela trabalha muito bem com a questão dos jogos teatrais, né? Que fala das soluções de problemas, do foco, da fiscalização, da estrutura dramática, o quem, o que, o onde e o processo de avaliação, né? E ela diz que a gente, para fazer, realizar, né, esses jogos teatrais, a gente precisa de um espaço muito bem adequado para que aconteça essa experiência artística, né? E para ela o teatro não é um pretexto para o desenvolvimento do intuitivo e do espontâneo, né? E os atores, eles aprendem a lidar com diversos elementos envolvidos na expressão teatral. Então, Viola Spolin aí é super bacana aí vocês também estarem trazendo para os alunos, tá? Aí uma indagação, né? A experimentação move a descoberta de que caminhos de criação, né? E aí quais são, né? É a própria experimentação. É o fazer, é o ver, é o observar, é o imaginar, é o refletir, é o conversar, né? Porque são palavras-chave para que a gente possa ter um olhar mais significativo e concreto em relação ao teatro. Se a gente for pensar, o teatro é uma linguagem muito homogênea, né? Ela é híbrida, ela conversa com outras tantas linguagens que temos na arte, então as artes visuais, ela trabalha com a materialidade do corpo, então ela pode também estar trazendo a dança, né? O gestual, o gesto, o movimento, né? Ela também pode trazer a música, né? A interpretação. Então é uma linguagem única, né? Então o fazer, o ver, observar, o imaginar, o refletir, o conversar. Então ela trabalha com várias linguagens e várias experimentações. Para mim é uma das linguagens mais completas. A imagem coletiva, né? A ideia que move essa proposição é de que os alunos atuam e colaboram nas tomadas de decisões. A proposta de um tema ou define conjuntamente com os alunos, né? Então, por exemplo, o tema pode ser despedida, foto de família, um ponto de ônibus, né? Então, aqui o autor dá ideias de proposições para que sejam tomadas decisões em relação às propostas que darão aos seus alunos, tá? E aí, qual é a proposta de fato, né? Então, os alunos, um de cada vez, vão entrando em cena e compondo uma imagem sem perder de vista
o tema escolhido e a relação visual com os demais jogadores já colocados em cena. Então, após a finalização dessa imagem, alguns jogadores, espectadores que ficam observando a composição, vão sugerir um de cada vez alterações possíveis da imagem com o intuito de aprimorá-la. Né? Então, a partir dessa ideia, né, de um tema, né, despedida, ou foto de família, ou ponto de ônibus, ou tantos outros, né, eles vão imaginando como colocar outras imagens relacionadas a esse tema, né? Lógico, remotamente, como vamos pensar em desenvolver essa atividade? Cada um na sua casa pensando, né, nesse tema e como dialogar, como colocar outros elementos para aprimorar esse intuito, né, essa imagem, né? Então, imaginando essas temáticas. Em seguida, o grupo avalia coletivamente as opções experimentadas durante o jogo a partir de algumas perguntas. A imagem inicial estava compreensível? Havia coerência nas relações entre os jogadores em cena? Como resultaram as propostas de mudança? Que outras opções poderiam ser experimentadas? Então, a partir dessas temáticas, a partir de que cada um vai trazendo essa poética e vai colocando outras imagens, né, fazendo com que o espectador ou os próprios colegas pensem, né, no que está dialogando uma imagem com a outra, né, ou um tema com o outro, você faz essas indagações, né? Se estava compreensível, se há essa coerência dos jogadores em cena, né? Então, se cada temática ou cada imagem tem a ver com o que foi proposto, tá? E aí, investigando a partir de um texto. Aí, o que o trabalho aqui, né? A atividade propõe. Então, selecione o trecho de um texto dramático, leia e analise a peça com os alunos por meio de uma conversa, tome alguns vetores para análise da obra, né? Em que condições históricas aconteceram a trama, que aspectos sociais marcaram a situação dramática, que características dramáticas psicológicas se podem observar nos personagens, como o autor trabalha poeticamente a palavra. Então, pessoal, olha que trabalho investigativo, né? E qual a importância da pesquisa. Então, imagina que interessante vocês pedirem para os seus alunos, essa atividade acho que é mais para voltar do 9º ano, 1º, 2º. Tá? De repente, se vocês perceberem a maturidade dos seus alunos, então pode até um 7º, 8º, mas eu recomendo um 9º, tá? A partir do 9º. Então, pessoal, olha que interessante, né? Esse processo investigativo, né? Quando você traz um texto dramático, quando o aluno também traz, então, por meio da pesquisa, né? E análise dessa obra, né? Quais são os fatores, as condições históricas que aconteceram, né? Então, tem tudo um diálogo, né? Uma roda de conversa. Não simplesmente trazer um texto, vamos ver quem que é o personagem, vai lá, interprete. Não, né? Tem tudo, um passo a passo, né? Um processo de criação, um processo investigativo de um texto. Seja ele dramático, né? Seja ele poético, seja ele, sei lá, mal assombrado, não sei, né? Qual é a temática. Mas é importante que haja esse processo investigativo e haja essa consolidação dessa pesquisa, né? Por que você trouxe? Para que o que se trata, né? Muito bem. Depois da apresentação dos grupos, coordena uma análise coletiva das cenas, tirando sugestões de aprimoramento das mesmas. Em seguida, peça para que os grupos retomem o trabalho às cenas, mas agora com dramaturgos, escrevendo a situação criada na forma de um texto dramático, já incorporando as sugestões dadas pelos companheiros. Então, agora o momento da criação. Então, em cima dessa análise coletiva das cenas, eles vão aprimorar, né, essas mesmas com os dramaturgos, né, então dando uma outra situação para a cena, né, de uma forma de um texto dramático, incorporando outras sugestões que outros colegas vão fazer. Vamos pensar remotamente, é possível fazer isso? Vamos ver como a gente poderia trabalhar. Mas presencialmente é um trabalho bem bacana, tá? Então, isso são sugestões, gente, para quando a gente voltar, mas já pensando como a gente pode estar trabalhando essa atividade, ok?
Então, cada grupo lê sua cena, né? Então, como os alunos percebem a própria experiência como dramaturgos, né? Então, olha aí, já é uma profissão, né? A dramaturgia. Quem são os dramaturgos que são importantes, brasileiros ou internacionais? Veja, gente, cada etapa é uma abertura para novas possibilidades. Então, isso que eu acho bacana na arte e nas atividades propostas. Que uma coisa puxa a outra. Daqui a pouco você está falando da profissão do dramaturgo. Qual é a função no teatro? Né? Isso vai ampliando essa poética, vai ampliando esse repertório tão fundamental para eles. Né? O som em cena, gente, o som é importante? Com certeza, né? Então a escolha de uma música instrumental, que pode ser clássica, pode ser também contemporânea, com uma duração longa ou curta, né? De 3 a 4 minutos, né? O som na cena é fundamental, ele traz uma emoção, né? Aí fala, né? Escurecer um pouco a sala, peça para que os alunos se acomodem, fechem os olhos enquanto escutam a música, né? Para que eles deixem vir à mente imagens suscitas, né? Dessa sonoridade, né? Depois ela propõe, né? Essa atividade. Divida a turma em grupos, compõe imagens cênicas a partir daquelas visualizadas por cada um enquanto ouvia a música. Então, o som na cena é tão importante quanto qualquer outro elemento teatral. Então, quando essa escolha dessa música também é fundamental. E aí também, de novo, gente, por que essa escolha dessa música? Ela é instrumental por quê? Né? Então, olha quantas coisas se desenvolvem numa atividade, né? O som em cena, então a investigação, a pesquisa, né? O sentimento que traz esse som ali naquela peça de teatro, né? A cena será composta em palavras, tendo como fundo a música instrumental. Então essa é a proposta. Então olha que interessante, gente, né? Só tendo a música instrumental sem ter o diálogo, né? Depois das apresentações do grupo, propõe uma conversa para análise coletiva da experiência. E aí, ao final, essa roda de conversa é fundamental. O que vocês sentiram, né? Qual foi a sua apreciação, né? Vocês acham que foi possível fazer uma cena sem estar dialogando e só estar ouvindo a música, né? Então é interessante. Aí agora, gente, eu vou trazer um pouquinho do espetáculo Rainhas, espetáculo teatral lá de 2009, né? Com a atriz Isabel Teixeira, fala, né? 2 atrizes em busca de um coração. E aí, é um teatro forte, né? Mas eu achei interessante. Eu gostaria que vocês agora apreciassem esse espetáculo teatral. A gente volta a conversar. Se água e fogo se acomodassem, e se cordeiro e tigre se beijassem, se água e fogo se acomodassem, cordeiro e tigre se beijassem, curava, descurava, meu coração matava e amava. Cadê meu coração? Cadê meu coração? Cadê? Segundo sinal. Baixa a luz geral. Todo anjo é terrível.
Sou uma atriz apaixonada. Mais alto. Não dá pra ouvir nada. Mas eu serei como a serpente que por trás da flor se esconde. The Queen! The Beatles! Eu sou a Rainha Maria! Desmedido, involuntário. Elizabeth. Maria Stuart! Não peça a lei que empreste a espada para acabar com a inimiga que odeia. Não disfarce em veste sagrada, sanguinária prepotência. Não burle o mundo com tamanha farsa. Matar-me ela pode, mas nunca julgar-me. Tenha audácia. A mulher, na sua opinião, vai dominar o mundo? Muito bem, pessoal. E aí, vocês gostaram? Vocês viram que cenas fortes, né? Vocês viram, puderam perceber, né, a imagem do palco, né, mais escuro, os rostos dramáticos dos personagens, né? Então é interessante vocês trazerem esses espetáculos, então esse ou mais outros que vocês acharem interessante, para que os alunos observem, né, o que eles sentiram, o que eles perceberam, né, a caracterização do personagem, né, qual é a proposta. Então, é um teatro mais dramático, não, ele é mais poético. Quais sensações que ele trouxe para o aluno, tá? Então, é uma sugestão aqui do material e eu achei interessante eu trazer para você. Bem? Muito bem. Luz e espaço cênico, né? Então, inicialmente, mostra aos alunos do documentário os trechos dessas cenas teatrais que aparecem em diferentes estilos de iluminação. Conversem sobre a importância da luz no espetáculo teatral, então, como esse que a gente acabou de ver, né? Então, a função da luz no espetáculo, né? Porque a luz no espaço cênico, ela transforma, assim, num diálogo, né? Com os atores. E aí ela sugere, né, essa atividade. Leve para essa aula, variados produzam, né, luminosidade. Então, refletores, luminárias, lanternas, velas, espelhos, retroprojetores, lâmpadas com diferentes cores, estilos e intensidades. Claro, né, gente? De novo, né, pensando remotamente em suas casas, eles podem fazer vídeos, né, com algumas cenas, usando seus abajur, uma lanterna, uma lâmpada, né, num quarto escuro, né, eles fazerem essa experiência, né. Também é interessante a gente ter essa experienciação para depois a gente dizer como foi, né. Então propõe a eles, quando a gente voltar, imagina essa experiência em sala de aula, né. Muitos professores já vi, colocam aqueles TNTs escuros nas janelas, né, são muito criativos. E isso é bacana, né? Porque a gente acha materiais muito interessantes e a gente pode transformar uma sala num palco, né? Num momento cênico, né? De uma peça. Então, é muito interessante. Conduza os alunos para uma sala escura, deixe que explore as possibilidades de cada um desses objetos. Em seguida, com o grupo sentado em roda, distribua os objetos luminosos para alguns dos grupos, para alguns, né, dos alunos, e propõe um jogo de narração de histórias em que cada um vai ao centro da roda e faz um breve relato sobre um tema definido pelo grupo. Olha que interessante, para começar um diálogo. Então, vocês imaginam
Deixa eu aqui aparecer aqui para vocês um pouquinho. Aqui, pera lá. Então, para vocês me verem um pouquinho. Né? Imagina que interessante você estar numa sala de aula, né? E fazer com que os alunos tenham essa experiência, né? Venham e tragam na roda esse relato, né? Trazendo esse objeto luminoso, né? E fazendo uma encenação, né? Ou mesmo nas suas casas, se puder fazer com que eles tenham essa experiência, gravar um videozinho para vocês, olha que bacana, né? E assim começa esse diálogo, né? Começa a entender, né, a importância desses pequenos gestos, né? Dessas pequenas gestualidades, né, no teatro para desenvolver essa atividade. Então eu achei essa atividade fantástica, né? Tá? Muito bem. Vamos para o próximo. Peça para os alunos, que todos os alunos com seus objetos luminosos alterem o modo de iluminar os jogadores em cena e sugira que todos observem o que muda na cena quando se altera a luz. Então vejam, né, a importância da luz, né? Então essa observância, né, essa observação, né, do que ocorre quando a gente traz essa proposta de alternar, né, essas luzes, né? Coordene uma avaliação coletiva dessa atividade, né? Fomente a vontade investigativa, valorize as descobertas, porque é nesse momento em que eles vão ser criativos, em que eles vão pensar em coisas, às vezes histórias, vão trazer depoimentos, vão trazer outras possibilidades, vão lembrar de alguma peça de teatro que assistiram, né? Algum momento da sua vida pode aflorar ali naquele instante. Então vejo que é uma atividade fluida, né? E ela vai transcorrer de uma forma muito interativa, mas vai depender muito de como você vai mediar essa conversa com o aluno, né? E aí, por fim, né, divida a turma e para cada grupo ofereça um objeto luminoso, a partir do qual será criada uma cena improvisada. Olha que legal, né? Fazer uma cena totalmente improvisada, totalmente diferente, né? Como a iluminação colabora com a cena? Então, olha a descoberta, né? Eu trazendo um feixe de luz, isso modifica, né, o meu rosto, o meu semblante, né? O que essa luminosidade traz para essa cena, né? Então, é interessante vocês descobrirem junto com os alunos as possibilidades, né, de utilização desses objetos em cena. Tá? O texto poético, né? Então selecione um poema de sua preferência ou escolhido em acordo com o grupo, quem sabe o Mário Quintana, como eu trouxe, né, acima o poema, também é super interessante você estar trazendo, né? O Manuel Barros proponha que o poema seja lido em sala, de diferentes maneiras. Então o professor lê, as partes são divididas entre alguns alunos, leitura coral, né? Então assim como eu trouxe Cora Coralina, pode trazer um texto de Vinícius de Moraes, pode trazer de tantos outros artistas, Guimarães Rosa, né? E aí, olha que interessante, né? Também está aliando aí a arte, né, com a poesia, né, com a literatura, né? Então, olha aí, já outras coisas estão destringindo aí, né? São outras coisas que a gente vai ampliando esse repertório. E converse com o grupo sobre os sentidos possíveis que se pode criar para o poema. Porque a leitura de um poema você tem que ter uma entonação diferente de voz, né? Não é simplesmente ler assim sem emoção, mas ler com uma empolgação, né? Então olha quais as possibilidades que a partir desse poema você pode aprimorar aí a sua aula. Incentive-os a inventarem leituras pessoais, inesperadas. Por que não propor para que o próprio aluno traga o seu poema, né? Traga algo que lhe toca, né? Que lhe faz refletir, né? Então também pode aí daí nascer aí um teatro, né? Uma interpretação de um texto, de um monólogo, um diálogo, né? Então olha quantas possibilidades de um texto poético, né? Vindo do aluno mesmo, né? Nessa investigação, né? Dessa pesquisa. Tá?
Muito bom. A partir desse texto poético, então, em seguida divida a turma e para cada grupo deu as seguintes instruções. Levantem fatos da vida pessoal, lembrados a partir do texto, e montem uma cena relacionada ao poema com algumas dessas personagens. Então a cena não será nem somente o poema, nem somente os fatos levantados, mas uma associação possível entre esses dois materiais. Então olha que interessante, então, a partir desse texto poético, pode ser de um autor conhecido, pode ser um poema deles, pode ser até criado. Então, vocês montarem essa cena, pensando, né, nessas passagens, né, e fazer essa associação, né. Aí, depois, entregue ao grupo alguns livros com pintura, propõe que selecione uma delas, montem uma cena relacionando a imagens com o poema. Então, olha que interessante, né? Então, além do texto, vocês podem trazer uma pintura, uma imagem para ressignificar, para dar mais visibilidade, né? Essa construção, né, literária, vamos dizer assim, essa construção que permite com que o aluno explore a sua criatividade, né? E aí se relacione com essa imagem, com o poema que ele trouxe, por exemplo, né? Então, olha quantas possibilidades a gente tem nesse trabalho. Peça ao grupo que escolha uma canção, surgida a partir de uma leitura do poema, e peça que crie uma cena relacionada às duas obras. Então, por exemplo, esse poema trata de estrelas, né? Como tem o de Olavo Bilac, é um poema bem bonito, eu não vou saber falar agora, minha avó recitava muito bem, muito lindo aquele poema. E aí imagina trazer uma música que fala das estrelas, né? E aí você compõe esse poema com a música, aí você traz uma pintura que relaciona esse poema das estrelas, ou você faz ali na hora uma pintura e dá um outro sentido, uma outra poética. Olha que interessante, né? Uma coisa vai puxando a outra. E aí, depois de apresentar as cenas, volte ao poema e converse com o grupo sobre outros sentidos possíveis para a obra que surgiram a partir das cenas. Então, veja que o teatro, gente, ele não é restrito, né? E a composição, a criação, ela é de forma investigativa, sim, também é pessoal, é colaborativa, mas principalmente ela é poética, né? Então, tem esses traços, né, da nossa poética, que a gente traz no nosso repertório. Isso é fundamental relacionar com os nossos alunos. Muito bem. E aí, para a gente conversar um pouquinho, né, das habilidades essenciais e temáticas do terceiro bimestre. Então, temos aí, desde o sexto ano, né, então, o teatro aí presente. É importante, sempre quando vocês forem fazer o roteirinho de vocês, colocarem as habilidades correspondentes que vocês serão trabalhadas. Isso é fundamental, tá, gente? Do sétimo ano, também ainda está falando do teatro. Então, por exemplo, esse aqui, ó. Explorar diferentes elementos envolvidos na composição de acontecimentos cênicos do teatro, de animação, personagens, adereços, cenários, iluminação, sonoplastia, reconhecer seus vocabulários. Então, a partir do momento que eu faço um roteiro de atividade, eu vejo qual a habilidade correspondente e o que eu pretendo trabalhar, tá? Aí do oitavo ano também é o teatro ainda, tá? O nono, teatro, também daí já muda um pouquinho, né? Fala também da investigação, identificar, analisar o drama como gênero teatral, a relação com as imagens teatrais e cinematográficas, a tecnologias digitais, e aí vai embora. Então é importante vocês terem conhecimento dessas habilidades para fazer e desenvolver um bom trabalho em sala de aula. Primeiro ano, vocês viram, gente, mescla, né, entre as linguagens. Então tem artes visuais, a dança, a música, o teatro, tá? No primeiro e segundo ano, mas o teatro também está presente. No terceiro bimestre do ensino médio também a música, tá? No terceiro ano, desculpa, terceira série, a gente às vezes se confunde. Terceira série do ensino médio, aí já é mais a pesquisa, os profissionais, investigar e reconhecer por meio de experimentações a possibilidade das tecnologias e linguagens artísticas, né?
Então, aqui são essas habilidades que estão contidas aí. E aí, só para a gente retomar, né? O sexto ano, a gente tem as habilidades, o circo, o teatro, a comédia, a farsa, né? Que vai reunir artistas de diferentes especialidades, como malabarismo, palhaço, acrobacia, né? O contorcionismo, equilibrismo, ilusionismo, usos de humor nas artes cênicas, o gênero dramático, cômico, que se utiliza de personagens citados, excêntricos, além de mostrar situações exageradas. Então, manda bala aí, gente, nessa temática no sexto ano. O sétimo já vai falar do teatro de animação, com o gênero teatral, que inclui bonecos, máscaras, fantoches, objetos, né, formas e sombras. Tem trabalhos maravilhosos aí desenvolvidos, gente, em sala de aula que eu estou acompanhando, muito interessantes. Que representa o homem, o animal, as ideias abstratas. O ator manipula, experimenta, os gestos caracterizam as cenas, certo? E aí, vamos lá. O teatro de matriz indígena, africana e afro-brasileira já está no 8º ano. Então, são as manifestações cênicas da matriz indígena, africana e afro-brasileira, né? Então, é interessante vocês estarem trazendo essa temática para o 8º ano. Para o 9º, já é o teatro contemporâneo. O 9º foi que a gente... e o drama, né? Foi que a gente acabou de ver, né? Então, casa bem com o 9º ano. Liberdade, subjetividade na produção artística, influência de uma sociedade premiada pela troca de informações, pelo uso da tecnologia, por novas mídias, criação de obras interativas, nos quais o espectador participa ativamente, né? Então, significa ação, logo é um acontecimento, situação com intensidade emocional, a qual pode ser representada. Já na primeira série do ensino médio, a intervenção em arte. Então, aí vai falar da visualidade, da forma conteúdo, em conexão com a materialidade, os processos de criação, o corpo como suporte físico na dança, a matéria sonora e significação, o som da palavra, a música coral, o som dos textos, das bandas da escola, parâmetros sonoros, timbre, o corpo espetacular, intervenção e espaços não convencionais. Na segunda série do ensino médio, vai falar da poética pessoal, o desenho de animação, a dança e suas modalidades, a construção dos jingles e a improvisação teatral. Então vejam, gente, cada série, né, tem a suas habilidades e suas atividades correspondentes. Então, a partir disso, gente, fica mais fácil a gente elaborar as atividades, né? Pensando nos nossos roteiros, de como a gente vai abordar isso com os alunos, tá? Já na terceira série do ensino médio, vai falar do projeto Tecnologia e Ambiente Digital, pesquisas profissionais e profissões diretamente ligadas à linguagem da música. Então, aí, o que a gente vai usar? A investigação, né? Então, investigar, reconhecer, por meio da experimentação, as possibilidades de uso das tecnologias nas linguagens artísticas, compreender e relacionar as diversas linguagens artísticas de forma integrada na produção de um videoclipe, e usar linguagens e mídias em situações de planejamento e desenvolvimento de projetos artísticos musicais. Porque a gente não pode esquecer que a terceira série do ensino médio ela já está preparando para o mercado de trabalho. Então, são coisas ligadas à tecnologia, a outras experimentações, né? Para que a gente possa trabalhar e produzir com esses alunos, tá? Então, pessoal, finalizando, deixa eu colocar aqui no 3. Acertei. Gente, a gente vai apanhando, mas vai se familiarizando, né, aos poucos, né? Espero que tenham gostado desse ATPC, tá? A gente foi feito com muito carinho. Procurem, pessoal, olhem o material, pesquisem, olhem os livros didáticos, vejam o nosso material de apoio do currículo na IFAP, sabe, destringe, vai lá, sabe, faz com que os alunos também produzam, mesmo eles remotamente, vocês podem ter trabalhos interessantíssimos, sejam criativos, sua própria casa, aguçarem para que eles tragam esses momentos, né, de apreciação, né, de investigação, fazer
Imagina que bacana eles puderem reunir e fazer a luminosidade, né? Trazer o som, trazer uma imagem, um texto poético. Então não deixem de apreciar e viver a linguagem de teatro tão fundamental quanto as outras linguagens. Agradeço a presença de todos vocês. Qualquer dúvida, gente, por gentileza, coloquem no link lá, escrevam suas dúvidas, sugestões, podem pôr críticas também, são aceitas, tá? Fiquem bem e a gente já se vê na próxima TPC. Até já!